Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso sexto vídeo desse canal. Hoje é dia 30 de março de 2020. Me chamo Elaine Nogueira e te convido a se inscrever no canal, dar um clique no sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo, ok? E também que comente. Eu tô aqui para aprender com você e respeito a sua opinião, ok? Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você está parado ou em movimento nessa vida? Se você está parado, você vive por viver. Se você está em movimento, você está sempre criando e resolvendo e fazendo o mundo ser melhor. O segredo, então, para se manter em movimento, qual é, Elaine? Eu não sei. Eu vou te responder. É dar o primeiro passo, tão óbvio, né? Estar sempre em movimento. Esse é o segredo. É a lei da inércia, é a lei de Newton. Se você está parado, você vai permanecer parado porque você se acostuma, ok? E quando nós estamos em movimento, nós nos acostumamos a estar em movimento, nós fomos criados para estar em movimento. Então, quando nós paramos no tempo, paramos na vida, tudo para ao nosso redor. É como se nós só existíssemos, mas não fazemos nada de concreto, não fazemos nada para deixar um legado, não fazemos nada para melhorar o mundo no qual vivemos. O segredo é você dar o primeiro passo e sempre persistir. Quantas vezes eu e você, a gente não desistiu? Eu mesma desisti de muitas coisas na vida, porque apareceram obstáculos, porque não saiu do jeito que eu queria, porque, sei lá, não perdi o interesse. Então, quantas vezes nós paramos e que poderíamos estar em patamares mais elevados? Quando eu digo isso, eu não falo só em relação financeiramente, mas em relação a sentimento, em relação à maturidade, em relação à sua personalidade. Se você tivesse persistido mais um pouco, se você tivesse feito mais isso, então a gente para no tempo e isso vai trazer também problemas de arrependimento, de travar em processos novos, né? Em novos começos. A gente muitas vezes trava porque deu errado daquela vez, eu não vou fazer de novo. Então, quando nós não continuamos em movimento constante, mesmo que na frente a gente fecha aquela porta e abra outra, mas você está em movimento. Mas quando nós travamos, é como se as portas todas fossem ficando abertas e a vida vai ficando pesada. Quando você. Hoje a gente mexe muito em celular, mas computadores, quando a gente abre uma janela, abre outra janela e deixa um monte de janela aberta, sem ter solucionado aquelas janelas ou ter fechado para a memória do computador, ela vai pesando, ela vai começar a travar. A mesma coisa somos nós, deixamos muitas janelas abertas na vida e isso vai parando a gente. Então, qual o primeiro passo? O que a gente tem que fazer? Dar o primeiro passo. Segundo, a gente tem que vencer o medo. O medo de errar, o medo de fracassar, não é que a gente muitas vezes tem, é um dos maiores. O medo de ser ridicularizado. Então, vencer o medo é primordial. Como eu vou vencer o medo, Elaine? Encarando ele, não tem outra forma. Não tem como alguém chegar e dar uma fórmula para você mágica, porque não vai resolver o seu problema. Nosso problema do medo só será resolvido se encararmos. Meu irmão mais velho, ele tinha medo de altura desde criança. E isso foi se agravando com o passar dos anos. Hoje ele é um casado, tem filhos e ele tinha esse problema. A partir do momento em que ele decidiu vencer esse medo e caminhar contra ele, ele conseguiu vencer. Ele foi promovido na empresa que ele trabalha, hoje ele trabalha em alturas. Quando ele mandou a foto para mim, todo equipadinho, em cima na cobertura, sem nada, sabe? Sem grade, sem. Ele estava ali, livre. Eu vi aquele homem como um homem livre. E quantos de nós? Aí eu trouxe para minha vida isso. Eu fiquei muito emocionada porque eu conheço ele, né? Eu sei que isso foi sempre um agravante na vida dele. E quantos de nós temos medo? E esse medo nos paralisa e nós morremos com esse medo porque não tivemos a capacidade, a coragem de encarar, de dar o primeiro passo em direção a ele. Quando você tem um medo de altura, por exemplo,
Você dá o primeiro passo, no primeiro degrau, desce, tranquilo, consegui. Dá o segundo, opa, consegui. Não vou mais em frente porque eu não tô conseguindo. Mas eu vou amanhã, vou tentar de novo, dou o terceiro, até tu chegar no topo. Quando você chegar no topo, você vai saber que aquilo foi tão insignificante e que você poderia ter vivido mais. Mas aí por diante você vai dizer, poxa, eu não vou deixar mais o medo me dominar. Quantas vezes nós temos medo de escuro, medo de errar, medo de ser magoado, medo de decepção, medo de voltar a sofrer, enfim, esses medos precisam ser vencidos, esses medos precisam ser encarados, porque ele paralisa a nossa vida. Eu tinha medo de gravar vídeos, eu queria muito gravar vídeos, mas eu sempre tive medo, tinha celular, mas nunca tive coragem de botar minha cara aqui e ser vista e falar. Muitas vezes nós fazemos isso não é por medo de errar, ou medo de falar em público, é medo de errar em público. Eu aprendi isso um dia desse. Então eu disse, não, vou tomar coragem, vou fazer. A missão é ficar famosa? Não, é simplesmente alguém ouvir a sua voz, porque você aprendeu algumas coisas e você quer ensinar a Elaine. Só isso, tá? Eu sempre quis trabalhar em projetos e ensinar artesanato, ensinar a costurar, ensinar alguma coisa que eu aprendi, eu queria compartilhar isso. E eu falei com algumas pessoas que têm projetos e ficaram para depois me dar resposta, eu também não insisti, né? Tinha um asilo aqui da cidade, também não. E eu fiquei com medo de falhar, de ser mal interpretada, de, sei lá, tantos medos que apareceram na minha mente, até que uma irmã amiga minha fez um projeto na comunidade aqui perto, e eu disse, eu vou encarar essa, eu vou fazer minha primeira turma de artesanato. E hoje eu tenho uma turma de artesanato, é lindo vê-las aprendendo, vê-las, sabe, segurando suas peças. Eu vejo outras mulheres ensinando a fazer bolo, outras ensinando a pintar. Gente, é incrível. Meninas, mulheres ensinando aquelas crianças, o reforço. Eu vejo e eu sou impactada. Eu aprendo quando eu ensino. Eu aprendo quando eu falo com você aqui nesse momento. E eu venço meu medo, eu tô dando meu primeiro passo naquilo que eu quero. Se eu li tantos livros, não tem sentido ser só meu esses conhecimentos. Se eu vejo na palavra uma resposta para algum problema, eu sei que outras pessoas também têm esse mesmo problema e que precisam ser solucionados. E é através do conhecimento nós compartilhamos uns com os outros, isso vai nos fazer erguer a cabeça, continuar a lutar e vencer as guerras diárias. Então, qual é o seu impossível? O que é que lhe faz ficar parado? Tome a frente dos seus problemas, vá de encontro dos seus medos e vença-os. Dê o seu primeiro passo. Se você não o fizer, ninguém fará por você. Você não foi feito para ficar parado no tempo. Você não foi feito para viver por viver. Você tem um propósito de vida. Eu vou bater sempre nessa tecla. Encontre o seu propósito e viva-o, ok? Não adianta ter só conhecimento, não adianta ter só fé, não adianta só sonhar. Se você não fizer, não entrar em ação, sua vida estará paralisada. E as pessoas que estão fazendo controlarão a sua vida porque você está parado. E quando nós estamos parados, alguém que vai ter que empurrar a gente. Alguém que fez vai fazer a sua vida ser empurrada. Você vai viver por viver. Você vai empurrando com a barriga. E você não foi feito para isso. E eu acredito que eu e você fomos criados para fazer o melhor nessa terra. E para isso, nós precisamos realizar, precisamos entrar em ação e nada mais importante do que o primeiro passo. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Precisamos encará-los e vencê-los. Porque quando você vencer, você vai dizer, poxa, que ridículo, cara. Eu tinha medo disso. Entendeu? Deixe seus problemas serem pequenos diante de você, que foi criada à imagem de Deus. Diante de um Deus. Nós costumamos dizer um ditadozinho. Não diga para o seu problema. Não diga
para Deus que você tem um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Mas a gente age realmente assim? Quantos de nós dizemos isso e daqui a pouco estamos nos lamuriando, estamos reclamando, estamos contando para os quatro cantos que temos um problema? Hã? Será que a gente fala por falar isso? Ou isso é uma coisa real na nossa vida? Então, que a partir de hoje, você realmente lembre-se que você foi criado à imagem de um grande Deus e que esse Deus lhe habilitou para dar passos e estar em movimento nessa vida. Eu te agradeço por você estar até aqui comigo e te peço, dá a curtida, dá aquele likezinho aí, compartilha com outras pessoas que você sabe que poderiam também ser edificados e que podem também crescer, que podem se destravar desses medos que tem paralisado. Então, em nome de Jesus, eu te peço isso. Boa noite, Deus te abençoe.